Sabe que ser cristão é algo tão bom. Estava com essa palavra já no coração, e sempre Deus confirma a palavra, né? E ontem nós estávamos no Bom Amiga, e aqui no centro de Itaquera tem uns rapazes que ficam ali, mas há muitos anos já. Tem um deles lá que há mais de 20 anos que a gente acompanha. Ele tem uma deficiência mental também, fala as coisas, é bem confuso, e a gente acompanha há mais de 20 anos. E ontem eu fiquei sabendo que ele faleceu. Ele teve um infarto, tentaram socorrer e não conseguiram. E ali tem, aqui no centro de Itaquera, tem algo tão específico que é incomum de acontecer. Tem um irmão que fica ali, ele mora na rua, mora ali, só que ele não usa nenhum tipo de bebida, de droga, nada disso, está sempre bem. Ele trabalha, ele tem o ambiente dele lá arrumadinho, ele tem as coisas dele, e ele nunca pegou uma marmita, ele não pega, ele fala, não preciso, eu faço aqui, não há necessidade. Inclusive nós chegamos um dia lá, ele estava lá com panela de pressão, fazendo a comida, feijão, tudo lá. Outro dia nós chegamos, estava lendo a Bíblia, com uma lanterna, tudo marcante. E aí ontem, sempre é muito rápido assim o contato com ele, mas ontem eu cheguei lá, ele fez questão de chamar e falou, olha, ele falou o nome do rapaz, falou, ele faleceu, né? E aí começou a contar. E ele falou, pastor, olha, eu falei muito de Jesus para ele, e até no momento que ele estava passando mal, eu falei para ele de Jesus, né? Fiquei conversando, falando, e eu espero que ele tenha aceitado. Ele não declarou, mas eu espero. E a gente começou a conversar ali, e Deus falando ao meu coração que os servos deles estão em todos os lugares, né? A gente vê de uma forma tão diferente. Você passa ali e você vai falar, puxa, é uma pessoa que mora na calçada, né? Mas uma pessoa íntegra, uma pessoa consciente, e é um homem de Deus. Olha, e ele falando, olha, de Jesus, conhecedor da palavra. E eu fiquei pensando, mesmo nessa condição, que é uma condição difícil, é uma pessoa tão frutífera, a preocupação dele é essa. Esvaziou-se de todos os bens materiais, e ele fala, o meu fundamento, o meu projeto de vida é falar de Jesus, é declarar o Evangelho. E realmente a fala dele declara, porque se você passar ali no centro de Itaquera, onde ele fica, ele escreveu vários versículos grandes, né, versículos bíblicos, lá onde ele está. O lugar é sempre limpinho, tudo arrumado, não tem aquela bagunça, nada disso. Então, o Evangelho está em toda parte, gente. É como uma árvore. Eu sou formado em biologia, e uma árvore, ela tem a estratégia de produção da semente, mas a árvore não anda. Como que ela faz? Se ela não anda, como que ela vai disseminar a semente dela? Como que tem plantas que atravessam, muitas delas atravessam os continentes? Quem trouxe? A planta que disseminou, como que ela fez? Tem milhares de estratégias. Algumas que você ficaria de boca aberta, falando, não acredito que essa planta tem essa estratégia. Uma delas é oferecer o fruto, para que a semente seja disseminada, por onde for aquela semente for disseminada, nascerá ali uma nova planta. E o Evangelho é assim. Nós alcançamos, conhecemos Jesus, e não é para você desfrutar, e é algo só para eu desfrutar, a minha vida, não é assim não. Jesus declara que nós somos uma fonte, a fonte de água, ela não para de jorrar. Então significa que muitas pessoas virão beber da fonte que jorra em nós, da nossa vida. Jesus fala que nós somos como uma árvore frutífera. Então muitos de nós vamos frutificar, e as pessoas virão colher dos frutos da nossa vida. Olha como é a responsabilidade. Nós somos abençoadores. Só que Jesus fala, olha, se você quer ser uma árvore do reino de Deus, alguém de Deus, você precisa ser alguém que também abençoa.
que divide, que multiplica. Jesus falou: eu vim para servir, não para ser servido. Então a nossa vida do Evangelho é uma vida de abençoar a muitos, de diversas formas. Estou falando exemplo aqui desse trabalho social, mas não se esgota nisso, é muito mais amplo que isso. E aqui em Marcos capítulo 11, diz assim, abre a sua Bíblia aí, Marcos 11, Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim, ó: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Olha lá. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela, não encontrou nada a não ser folha, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Imagina Jesus indo comer, você está com fome, aí você vê uma árvore, olha lá, uma figueira, né? Aí você já imagina o fruto, né? O figo você pegar assim, ai que fome, que delícia. Chega lá, não tem nada, só tem folhas. E é interessante que não deu para ver de longe. Aqui Marcos relata que Jesus foi até lá. Fala, Jesus viu a árvore de longe e viu que tinha muitas folhas, e ele foi até a árvore. Quando chegou lá, ele não viu fruto. E não era comum Jesus agir assim, né? E Jesus chega e fala, olha, ele fala que daquela árvore não terá mais fruto, amaldiçoa a árvore mesmo, e declara que não haverá mais fruto. Por isso que eu quero ministrar nessa manhã: não basta ter folhas, é necessário frutos. Amém? Não adianta ter folhas, apenas folhas, é necessário fruto. E é Jesus que agiu assim. Se Jesus agiu assim, realmente nós temos que entender que isso também é para a nossa vida. Os discípulos, Marcos relata que os discípulos ficaram ouvindo aquilo e ficaram mais perplexos, porque eles podiam entender também que a vida deles também seria assim. Não adianta só ter folhas, eles também deveriam frutificar. E conosco não é diferente. Não basta termos folhas, nós temos que frutificar. Amém? É alguém que fala, eu sou um cristão, nos domingos eu vou para a igreja, né? Eu estou lá na igreja os domingos, pastor, estou aí na igreja, estou aqui. Não adianta ter apenas um rótulo de cristão. Mas eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus. Hoje não se usa muito mais. Quando eu me converti, há quase 40 anos atrás, né, muitos andavam só de paletó e gravata até para trabalhar, aí passava e falava, olha, você é um cristão, eu sou um cristão, né? Porque representava a roupa, o rótulo. Jesus não está falando disso, porque a árvore tinha a postura, a árvore tinha folhas, a árvore era, de longe era muito bem visível. Por isso que faz Jesus caminhar até ela, para tentar saciar a fome. Mas quando ele chega de perto, ele vê que só tem folhas e não tem frutos. Ter frutos, eu vou falar um pouco sobre isso, é nós entendermos que a vida cristã é uma vida de eterna mudança. Sempre estaremos mudando, sempre. A nossa vida não pode ser engessada. Não dá para servir a Deus e falar, não, eu penso assim, eu permaneço assim, eu não mudo. Não dá. Os discípulos mesmo nesse dia, quando vem Jesus falar para aquela árvore, você não vai dar mais fruto, e declarando para a árvore que ela iria secar, os discípulos se surpreendem, e eles estão aprendendo também, através da atitude de Jesus, que no reino de Deus é necessário frutificar, é necessário abençoar, é necessário dividir, é necessário se doar, é necessário ser referência aonde estiver, amém? Representante de Deus, abençoador aonde você estiver. E não tem nada a ver com título, é o pastor, é isso, não tem. E infelizmente muitos estão usando isso para
se promover para enganar. Por isso, se alguém chegar até você e falar, eu sou um pastor, cai fora. Chegou falando, já vai te enganar. Não há necessidade de falar, não há porquê as pessoas utilizarem. Quer mostrar a folha, mas não tem fruto. A nossa vida é uma vida de mudança. Não importa como você está aqui nessa manhã, como você chegou. Se a sua vontade é realmente a cada dia ser transformado por Deus, se a tua vontade é falar, Senhor, eu não quero apenas folhas, eu quero ter figos, frutos, para que realmente o teu reino cresça e se expanda, e pessoas sejam abençoadas através da minha vida, você está no lugar certo, amém? É isso, é saber que nós estamos sendo mudados. No reino de Deus não há nada estático. Há uma passagem que diz que a planta, se ela não frutificar, a parábola diz que tem que cortar e lançar fora para queimar os galhos. Mas se ela frutifica, se está dando fruto, tem que podar. Então, tanto aquela que não frutifica, quanto a que frutifica, está sempre em constante mudança, alteração, amém? Está disposto a aprender com Deus? O Espírito Santo vai nos ensinando, aleluia! E aí nós vamos falar, amanhã eu não quero ser o mesmo de hoje, porque o meu Deus tem moldado, está me ensinando a se preparar para a mudança. E aí existem vários frutos, não vou falar muito aqui sobre eles, mas um dos frutos talvez mais difíceis é o fruto do arrependimento. Porque arrepender-se é mudar, arrependimento é mudança nas nossas vidas. E aqui em Efésios capítulo 5 versículo 8 diz assim, porque outrora vocês eram trevas. Você era treva ou não? Todos nós, viu? Está aqui, nós éramos trevas. O que é treva? Não é, pastor, sempre fui honesto, sempre fui uma pessoa do bem, trabalhadora. Mas aqui, no sentido de abençoar vidas, no sentido de ser um instrumento nas mãos de Deus, ele fala, olha, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Olha lá, o ser humano sozinho é treva, mas quando está com Deus é luz. Por isso que abençoar é porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Por isso que a mudança, gente. Por isso que Deus age através dos seus filhos. E ele diz assim, o versículo 9 do capítulo 5 de Efésios: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aí o versículo 10, aí é mais difícil. Presta atenção como é a mudança constante. Ele fala assim em Efésios capítulo 5 versículo 10: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nem tudo agrada a Deus, não. Mas eu preciso discernir, porque a escolha é minha, a decisão é minha. Então o Espírito Santo vai discernindo, vai me ajudando a discernir o que agrada e o que não agrada a Deus. Por isso que não há necessidade na igreja, gente, nunca faça isso. Chegar e falar, ô André, faz isso, usa esse tênis, usa essa roupa, olha irmã, faz isso. Não, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando a discernir, Ele vai nos conduzindo, amém? Não precisa alguém te apontar e falar, se é isso, é aquilo que você está falando de você, ele também é pior ainda, porque não tem fruto. Mas a Bíblia diz, olha, nós precisamos de um fruto do arrependimento, aprender a discernir o que agrada a Deus ou não, como direcionar a nossa casa, a nossa família, de uma forma que agrade a Deus, produzir bons frutos, como ser uma bênção aonde eu moro, no meu trabalho, com quem eu me relaciono, como que eu posso discernir? Será que Deus se agrada quando eu humilho alguém, quando eu agrido alguém? Será que Deus se agrada quando eu vou contra uma pessoa? Não, eu preciso discernir tudo isso e entender que eu estou aqui e preciso produzir
produzir bons frutos, aleluia. O fruto, ele vai matar a fome, ele vai produzir uma energia para a pessoa seguir em frente, não o inverso disso. Não vai retirar as forças da pessoa. Jesus estava querendo se alimentar para que o corpo retomasse as forças e ele continuasse andando, seguindo no meio do deserto, em montanhas, num lugar tão difícil de andar. O fruto da força abençoa, ajuda, é o nosso alimento diário. Essa palavra nos convoca verdadeiramente nesses últimos dias. Nós somos realmente canal de bênção de Deus. Nós somos árvores plantadas em locais estratégicos. Não é por acaso aonde Deus nos colocou. E essa plantação de Deus, ela frutifica, aleluia. Ela abençoa, aleluia. Mas eu preciso entender o que é agradável a Deus. O que eu faço para Deus se agradar? E saber que a minha vida é uma constante mudança. E a mudança, ela tem dois sentidos: ou eu caminho em direção a Deus, ou eu me distancio dele. Não dá para ficar parado, sempre há um movimento. Por isso que eu tenho que discernir e pensar: peraí, qual é o caminho que me leva a Deus? Porque eu quero seguir nele, cada dia mais conhecê-lo, cada dia mais entender a vontade dele para a minha vida, para a minha casa, cada dia mais ser bênção de Deus. E aonde eu estiver não importa, aleluia, seja num leito de um hospital, num cárcere, na rua, na calçada, como ontem conversei com o irmão, independente do local, aleluia, é possível frutificar. E Deus está olhando para nós e falando: você está plantado em local estratégico, comece a frutificar, aleluia, porque vai chegar o dia da colheita. O dia da colheita, ou é o dia que nós partimos, ou quando ele voltar para buscar a sua igreja coletivamente. É esse dia a colheita. Nós temos que pôr fim a sermos plantas apenas com folhas, e mostrar o meu rótulo, mostrar que eu sou de Deus. Eu preciso viver verdadeiramente o Evangelho, viver verdadeiramente a vontade de Deus e frutificar onde eu estiver. Preparando essa mensagem, aí eu me deparei com uma parábola que tem em Isaías. Abre lá em Isaías, e olha como essa parábola, ela é tão determinante. Isaías, capítulo 5. Uma leitura até um pouco mais extensa, mas preste bastante atenção. O primeiro fruto é do arrependimento. É o fruto do cristão. Esse fruto não pode faltar. Cada dia nós estamos nos arrependendo. É normal. Temos que nos arrepender. Pedro estava com Jesus lá, lado a lado. Aí Pedro soltava algumas, né? E Jesus se irritava. Quando ele fala: não, ó Jesus, estou junto, quando vier o soldado, nós vamos para cima. Jesus fala: aparta-te de mim, porque Jesus teria que entregar a vida, era escolha dele. Ele foi para a cruz com as próprias pernas, ninguém forçou não, escolha de Jesus. E por isso que Pedro negou a Jesus 3 vezes, passou por tantas coisas. Era um fruto, produzindo o fruto do arrependimento, amém? Até o dia que Jesus ressuscita, chega Pedro. Aí Pedro, acho que Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu pus tudo a perder, né? Que eu neguei, falei que eu ia fazer isso, não fiz. Falei que ia para cima do soldado, na verdade eu me escondi. Pedro está arrebentado. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Fala: Pedro, você é uma árvore pronta, frutifique, frutifique. É um engano nosso pensar que Deus não vai nos usar, porque não temos tanta habilidade, não temos tanta eloquência assim. Mas Ele é o Senhor da seara e sabe como usar. E nessa manhã Ele nos diz: frutifique onde você estiver, amém? Aqui em Isaías, o capítulo 5, abra sua Bíblia aí, ó, para nós lermos. Esse é o fruto para o reino de Deus. Diz assim em Isaías, capítulo 5, versículo 1: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha,
Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Presta atenção, ó. A colina é fértil, a terra é boa. E olha o que ele faz com essa seara. Olha como é essa plantação, gente. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Escolheu a semente, essa é boa, essa é de qualidade. Planta aí, tudo da melhor qualidade. Construiu uma torre de sentinela e pôs um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. O terreno era bom, a semente era da melhor qualidade. Ele constrói, planta e já faz uma torre. Sabe o que é essa torre? É colocar alguém para trabalhar e olhar. Cuida da seara, não deixa ninguém roubar a minha uva, porque essa é de extrema qualidade. Estava tudo preparado para ser a melhor colheita. Mas a surpresa é que quando ele vai pegar a uva, são uvas azedas. Aí o que acontece com isso? Quando são uvas azedas, ele toma outra atitude, que está aqui no versículo 3. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Eles falam: o que eu faço agora com essa vinha? Plantei no melhor lugar, gastei porque as melhores sementes, fiz até o lugar do guarda para cuidar da minha semente, da minha uva, e nasceram uvas azedas. O que eu faço agora? E ele fala assim: que mais poderei fazer por ela, porque eu não tenha feito? Ele falou: fiz tudo da melhor qualidade. Chama aí qualquer agricultor e pergunta: o que eu devo fazer? Faz isso, já fiz. Faz aquilo, já fiz. Já fiz. Tudo o que deveria fazer, eu já fiz. E versículo 5 ele fala: pois eu digo a vocês, o que eu vou fazer com a minha vinha? E aí ele já toma atitude, ele fala: derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Vou derrubar os muros, para que seja pisoteado. Farei dele um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão lá. Também ordenarei as nuvens que derramem chuva sobre ela. Ele fala: olha, fiz tudo da melhor qualidade nessa vinha, ela não frutificou, o que eu faço? Ele falou: vou derrubar tudo, vou fazer pasto, vai virar um nada aquilo lá, vou deixar crescer erva daninha, não vou fazer mais nada. Porque ele fala: eu estou fazendo o melhor, mas a resposta não é a melhor. Essa comparação é Deus com o seu povo. O agricultor é Deus. E a pergunta que o Espírito Santo pôs no meu coração quando eu li esse versículo é: Deus tem feito o melhor para mim? A pergunta foi essa. E a minha resposta foi imediata: sim, sempre. Deus sempre fez o melhor. Então eu sou uma vinha em que o agricultor está colocando tudo de melhor. Ele está investindo, está abençoando, está cuidando. Deus está agindo assim com você também? Você está sentindo o cuidado de Deus na sua vida? Você sente o cuidado de Deus na sua casa, na sua família? Você sente que Deus tem feito da melhor forma? Você sente que cada dia Ele está presente, atuando? Você sente isso? É exatamente isso que diz aqui essa palavra. Nós esperamos tanto de Deus, queremos que Deus faça isso, faça aquilo, e Deus pergunta: para quê? Se só existem folhas, para quê? Cadê os frutos? Cadê abençoar aos demais? Cadê a sua frutificação para que outros sejam abençoados? Aleluia! Por isso que nós, irmãos, nós somos alcançados por Deus, e Jesus entrega a vida e demonstra. É tudo muito simples e claro. Nós que deixamos tão complexo o Evangelho, Jesus mostra, porque a nossa vida é uma vida para adorar a Deus e para abençoar aonde nós estivermos. Essa palavra tem que trazer mudança na nossa vida. Nós não podemos permanecer o mesmo na nossa família se nós não temos sido os abençoadores.
Você não pode permanecer o mesmo no teu trabalho se você não tem sido abençoadores. Deus te plantou para você frutificar, para você abençoar. Você tem que ser o ponto de referência de Deus naquele lugar, para as pessoas irem até você, porque aí o fruto vai ser tão belo, aleluia, que você vai declarar a vitória e Deus dará. Deus vai assinar embaixo tudo que você disser. Senhor, liberta, cura. Deus está junto e está assinando, e está curando, está libertando. E Deus fala: olha, eu tenho feito do melhor nessa vinha. Deus tem cuidado da igreja, Deus tem cuidado de nós. Nós precisamos frutificar. Nós não somos como robôs, firmes, fixos, não mudo, não. Hoje em vários lugares você entra na internet, tem lá, clique aqui para ver se você é um robô, né? Aí tem lá, põe as figuras de escada, figura de ônibus, para ver se não é uma máquina que está ali planejando, projetando. O reino de Deus não são para máquinas, o reino de Deus é para cada um de nós, para pessoas, filhos de Deus, aleluia. Por isso que nessa manhã, com o nosso direito de escolha, com a nossa, aquilo que Deus nos dá, o livre-arbítrio, com o nosso direito de escolha, nós temos que falar: Senhor, a minha escolha é correr para Ti, eu preciso frutificar, eu quero ser abençoador, eu não quero ser evidência, não é isso, mas é ser bênção, aleluia. Teve uma vez aqui os jovens dessa igreja, tem alguns anos, alguns estão aqui, vão lembrar disso. Estava conversando com eles, falando: pastor, olha, nós estamos numa campanha. Eles estavam acordando 4 horas da manhã, alguns jovens se reuniram, 4 horas da manhã, para orar por uma pessoa. Eu tenho certeza que até hoje essa pessoa não sabe, e eles faziam isso. É frutificar. Não precisou falar, não, eles reuniam, e o jovem acordar 4 horas da manhã, é um compromisso, hein? Se fosse o meu ia ser difícil. E eles estavam fazendo essa campanha, para abençoar a vida de alguém, mesmo que a pessoa não sabia, estava distante. Nós somos, aleluia, chamados para frutificar. Portanto, nessa manhã, que o fruto do arrependimento seja produzido em nós, para a mudança de Deus acontecer na nossa vida, que cada um de nós sejamos frutíferos para o reino de Deus, aleluia, e que na nossa liberdade de escolha nós possamos escolher correr para Deus e avançar, aleluia. E aí eu quero ler com você aqui em João, capítulo 15, diz assim, ó: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Jesus fala: olha, eu sou a árvore, o meu pai é o que cuida, que está lá. E nós somos o quê? Nós estamos na videira, nós somos enxertados. Vai sair coisa boa de nós, mas não vem da nossa essência, vem de Deus, amém? Vem de Deus. Vai acontecer cura quando nós orarmos para alguém enfermo, mas não vai ser poder nosso, vem de Deus, vem de Deus. Você vai orar para alguém em depressão, a pessoa não precisa nem saber, Deus vai libertar, essa pessoa vai se reverter, vai ir para frente e será poder de Deus, aleluia. Jesus fala: olha, eu sou a árvore e o Pai cuida de mim, e vocês estão enxertados em mim, aleluia. Essa combinação não tem como não frutificar, aleluia. Nós precisamos, irmãos, aleluia, entregar a nossa vida verdadeiramente, para que Deus realize tudo aquilo que Ele deseja, aleluia. E diz assim, ó: todo ramo que está em mim, que não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então olha lá, estou frutificando, eu vou ser mudado, porque Deus vai podar para eu produzir mais fruto ainda. A mudança é para todos. E a ordem é extremamente importante aqui, porque quando nós olhamos a matemática, na multiplicação, a ordem dos produtos não vai alterar o resultado, não é isso que a gente aprende? Não altera. Mas se nós olharmos no reino de Deus, nós precisamos estar nele para frutificar. Senão eu não consigo frutificar. Preciso estar nele.
Então Jesus fala, há uma ordem nisso. O Pai cuida de mim. Jesus estava falando isso. E nós, eu sou a árvore, vocês, os galhos. E os frutos vão surgir. Tão interessante porque ele poderia falar, olha, o Pai, eu e o Pai, o Espírito Santo, nós somos todo poderosos, nem precisamos de vocês. Mas é a escolha de Deus. E precisa ser a nossa escolha também. A vida é sua. Deus a deu a você para você direcioná-la. E você que irá declarar e tomar as decisões que você deseja. Aleluia. Por isso que a conclusão dessa palavra, que a nossa vida não é, a nossa vida está sendo, está acontecendo. Amém? Aí você vai mudando, vai sendo transformado. Isso é estar na presença do Senhor. Porque nós não sabemos o plano de Deus. O plano de Deus é salvar, é alcançar, é abençoar vidas. Assim como nós somos alcançados, o plano de Deus é para abençoar vidas e alcançar. E talvez você seja uma árvore para alimentar 1, 2, 3, 5, 10. Talvez você seja uma árvore para alimentar milhares. Isso, quem sabe, é o agricultor. Mas o que ele diz é que ele tem cuidado da melhor forma. Não há mais o que ele fazer conosco. Ele é um Deus presente. E você pega essa palavra e tome a sua decisão. Coma o fruto do arrependimento. Seja alguém frutífero para o reino de Deus. E avance para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Para isso eu não posso ser engessado em nada na minha vida. Não posso. Eu preciso estar aberto para o novo de Deus. A cada dia. Eu preciso entender a vontade dEle. Porque a Bíblia diz que se eu estou em Deus, eu vou frutificar a tempo e fora de tempo. E Ele quer que nós frutifiquemos constantemente. Amém?